Entre no modo caverna e volte completamente irreconhecível do que você é hoje. Eu vou te explicar o passo a passo nesse podcast de como fazer do zero a voltar completamente diferente depois do modo caverna. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach, especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é a Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos! E no podcast de hoje a gente vai falar, foi pedido na verdade, né? Eu falei, cara, vocês querem que eu fale sobre o modo caverna? E a galera queria. Modo caverna. Tivemos muitos comentários sobre isso. E é legal porque o modo caverna, Paty, só pra deixar claro, né? Ele serve para aquelas pessoas que elas estão cansadas de falar e não fazer. Elas estão cansadas de falar assim, cara, dessa vez vai, mas não vai. Elas cara, chegou a hora de eu mudar algo em mim que eu não tô conseguindo mudar. Caraca, que incrível, que poderoso. Hein? É poderoso demais. E talvez isso seja na sua área profissional, às vezes na sua área financeira, às vezes na sua área de saúde. Quero emagrecer, eu quero alcançar um patamar que eu não tenho conseguido alcançar regularmente. Às vezes esse sintoma cresceu, né? De falar e não fazer, e foi crescendo e foi se alastrando, e você às vezes se vê numa vida com isso em muitas áreas, inclusive. Falando e não fazendo, né? Resumindo, acaba que a gente se vê numa área, às vezes a gente tá falando e não tá fazendo, mas na verdade eu diria que é um pouco mais, né? Eu diria que é como se a gente dissesse assim, caralho, bicho, eu quero mudar de vida, eu quero ter algo diferente pra minha vida, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, às vezes, lembra... eu gosto muito dessa ideia, né? A gente está a um insight do nosso próximo nível da nossa vida. A gente está a uma frase, a um pensamento, a uma técnica, a um método, a um aprendizado do próximo nível da nossa vida. E às vezes, esse modo caverna vai ser exatamente Five. Você, Five, que está ouvindo esse podcast, vai ser exatamente aquilo, a chave que vai virar para você conseguir aquilo que você deseja para a tua vida. E aí, Paty, eu fiz em forma de passo a passo. São literalmente 6 passos. Eu fiz em forma de passo a passo. O que você faz primeiro, o que você faz segundo, o que você faz terceiro, o que você faz quarto. Sensacional, hein? Five já vai pegar papel e caneta? Eu pegaria. Lugar pra anotar? Ah, mas eu tô caminhando, correndo, faxinando, que a gente tem Five de tudo que é jeito, né? Então só ouve. Só ouve, depois você volta e estuda. Senta uma hora, ouve agora, né? Porque a vida é agora. E depois, quem sabe, se você falar, caraca, bicho, eu preciso. Porque eu vou te dizer o seguinte, tem muito vídeo na internet sobre modo caverna. Vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, mas estruturado como eu trouxe, eu confesso que eu não vi nenhum. Então, eu poderia vender ele como um curso. E ele vai tô entregando de graça. Cara, você sabe que eu tô muito curiosa com esse modo caverna. Eu não escrevi modo caverna, mas meus pensamentos... Falou, né? Mas me falou de pensamento. Eu tô curiosa, assim. Eu fiquei quando você trouxe isso, eu não conheço, eu nunca apliquei. E eu tô muito curiosa para conhecer o passo a passo. Vamos começar pela lógica do que é o modo caverna? O modo caverna é o seguinte, os guerreiros antigamente, praticamente todo guerreiro, quando ia para uma batalha, antes da batalha, ele se retirava. Ele se retirava do barulho da comunidade que ele vivia, ele se retirava da batalha anterior que ele estava. Então ele ia para o modo caverna para se esconder? Não. Para se preparar para a batalha, para se mudar, se modificar naquilo que ele precisava para a próxima batalha. Então, o modo caverna não é para a gente se esconder dos problemas. Ao contrário, é para enfrentar eles de frente, se preparar para a guerra que vem, para a vitória que vem a partir da guerra que está logo ali na frente. Então, o modo caverna, ele vem um pouco desse conceito de eu vou me retirar para me preparar para a batalha. Você vai ver isso na Bíblia, por exemplo. Jesus, o grande ministério de Jesus, praticamente tudo que a gente fala sobre Jesus, ele veio 40 dias depois do deserto. Então ele vai para o deserto, passa 40 dias lá sendo testado. Ele não ficou descansando 40 dias no deserto num spa. Ele fez jejum, ele se preparou, ele teve que enfrentar o demônio, o diabo que tentava as tentações do deserto. Então o deserto, que seria o modo caverna de Jesus, então esse deserto ele tem muita, completa relação com isso. Na mitologia, os heróis eles se afastavam para ter o retorno triunfante dele, né?
Quando a gente olha, por exemplo, os grandes super-heróis, o Homem-Aranha, né? Quando ele é picado pela aranha, primeiro ele se esconde, ele não sabe bem o que é aquilo. Ele vai pro quarto dele e aí ele descobre que sai uma teia de aranha da mão dele, que ele bota a mão e ele fica preso nas coisas, né? O super-homem, ele fica lá no gelo, lá longe. Então, as pessoas, quando elas se descobrem super-heróis, elas se afastam para aprender a lidar com aquilo. Então, na verdade, o modo caverna está baseado na linha lógica de que, cara, se eu ficar aqui onde eu tô, a batalha tá perdida. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu já faço, eu vou continuar tendo os mesmos resultados que eu já tenho. Então, o modo caverna, ele tem absolutamente completa relação com todas essas histórias que eu já te falei. Com a ideia de... o cérebro também, né? O cérebro, ele tá... Se a gente for pra neurociência, o cérebro, ele tá no modo reativo. Existe um modo reativo do cérebro. O que é um modo reativo? É o piloto automático. Então, a gente está vivendo o piloto automático. A neurociência mostra que a gente vive aproximadamente 40% do nosso dia, ele é completo piloto automático. E os outros 60%, o cérebro está tentando entender o que você repete para também transformar em piloto automático e economizar energia no seu dia a dia, porque o cérebro ele consome muita energia. Ele talvez seja o órgão que mais energia consome do nosso corpo. Talvez não. Certamente. E com muita força, ele consome quase 25% de toda a nossa energia do resto do corpo inteiro. Então, um órgãozinho de 1,3 kg consome toda a energia. Então, ele é uma estratégia de sobrevivência ele transformar em piloto automático. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se ele transformou em piloto automático hábitos horríveis, você está sendo guiado por esses hábitos e ainda vai chamar isso de destino. Se você tem hábitos incríveis e ele transforma em piloto automático, você acordar de manhã e fazer uma oração, né? A primeira coisa que a gente faz do dia como padrão, eu peço para Siri colocar uma música, falo, hey Siri, play Goodness of God. E a gente faz uma oração assim que abre o olho. Isso é um hábito já por tantas vezes que a gente fez, já é meio natural acordar. Traz pra cá. Olha aqui. Ela ouviu a Siri. Siri no podcast Sai da Média. Siri no podcast Sai da Média. E a gente faz assim, ó. Eu te dou graças, Pai, por esse dia que tá começando. Eu te dou graças, Pai, pela vida do Five que tá ouvindo esse podcast. E assim a gente faz uma oração pela manhã. Isso acabou virando um hábito pra gente. E isso é um hábito piloto automático. Então, se é maravilhoso quando você tem hábitos bons que entram no piloto automático. É eficiência, né? Sem esforço. E quando você entra no modo caverna, você tá ativando a reconfiguração. Imediatamente antes de a gente gravar esse podcast, a gente formatou o HD que capta as imagens desse podcast, a gente formatou. Quando eu entro no modo caverna, o que eu vou fazer é formatar o meu cérebro do piloto automático atual dele para entrar em novos modos de piloto automático, só que agora com piloto automático que me leva na direção do que eu quero, e não piloto automático que tá pondo o meu avião pra ladeira abaixo para explodir no chão. Ou para uma direção sem consciência, né? Ou para uma direção sem consciência. Então, o que já fazer hoje é o quê? Mostrar nesse podcast o passo a passo do modo caverna. Bora falar disso, Paty? Bora. E antes disso, eu tenho 2 recados pro Five. Quais Five, são? Você já sentiu que o podcast vai ser muito poderoso? Mas muito poderoso. Então, antes de você começar a ouvir, já manda para alguém, escolhe uma pessoa e manda para uma outra pessoa que vai poder, cara, conversar com você sobre isso depois, trocar ideia, quem sabe fazer junto, não sei, né? Manda para alguém que possa, que você possa contribuir com essa pessoa com esse assunto do podcast de hoje. E o segundo recado? O segundo recado é o seguinte, Paty, dia 12 e 13 de abril tem uma imersão onde eu vou trabalhar contigo para você finalmente vencer suas inseguranças e começar a mudar a vida das pessoas exatamente como eu faço, e começando pela sua própria vida. É uma imersão que já aconteceu mês passado e a gente fez como teste e a transformação foi tão surreal na vida das pessoas. As pessoas falam assim, cara, Jerônimo, meu Deus, eu nunca tive tanta transformação por um preço tão acessível, tão simbólico como esse. O treinamento se chama Destrave o Coach que existe em você nos dias 12 e 13 de abril e lá você vai aprender exatamente o que você precisa fazer para primeiro mudar a sua própria vida e ela vai mudar em tempo real durante a imersão. Eu diria para você que eu acho que eu nunca tive um treinamento
tão transformador e tão acessível. O preço ele é verdadeiramente simbólico, mas os lotes vão aumentando. Acabou o primeiro lote, vai para o segundo, acabou o segundo, vai para o terceiro, e aí ele talvez deixe de ser simbólico ali na frente. Agora, exatamente agora, você tem acesso ao preço mais barato que vai existir de hoje até o dia do treinamento. Né? Se você deixar passar, aí você já não vai pegar o preço mais acessível que existe. Então, destrave o coach que existe em você para pessoas que estão buscando uma profissão que tenha liberdade de trabalhar de onde quiser, que possa ter uma segunda fonte de renda, ou para você que simplesmente quer ter a mesma missão de vida que a minha, que é mudar a vida das pessoas, mesmo que essas pessoas sejam, aspas, muita aspas, só a sua família. Porque se você mudar a sua vida, a sua família, sua vida já mudou para sempre. Destrave o coach que existe em você, o link está na descrição. Completamente simbólico. 2 dias inteiros, 12 e 13 de abril, comigo pessoalmente. Você vai aprender muitas técnicas de liderança, de transformação da sua própria vida e vai aprender o que você tem que fazer para se tornar um coach de coach levado a sério. Toca no link, se inscreve e eu te vejo. É simbólico para quem agir rápido. 12 e 13 de abril. E aí vamos agora para o primeiro passo do modo caverna. Qual que é o Vamos começar do modo caverna? Então, o primeiro passo, todo mundo sabe, quem está próximo de mim, sabe que quando eu treino meus alunos, eu treino eles para ter um hábito principal. Inclusive, a gente fez um podcast inteiro sobre esse hábito, né? Que não foi... Meu primeiro 1 milhão não veio por tomar banho gelado, embora eu tome. Não veio por acordar... assim que o olho abre, embora eu acorde assim que o olho abre, não veio por nada disso. Meu primeiro 1 milhão veio por conta de um único hábito. Eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. Então, qual é o primeiro passo do modo caverna, Paty? É declarar o fim. Declare o fim. As pessoas, quando vão para o modo caverna, elas vão porque elas já decidiram. Os guerreiros, eles iam porque já sabiam que ia para a guerra. Né? Então, preciso declarar o fim. Então, eu tenho que falar assim, eu declaro o fim da pança na minha vida, eu declaro o fim da dívida na minha vida, eu declaro o fim de um trabalho de bosta na minha vida, eu declaro o fim do meu nome no SPC, eu declaro o fim de ter que escolher o que eu como pelo preço e não pelo que eu tenho vontade de comer, eu declaro o fim de tudo isso na minha vida, ou do que você deseja declarar. Então o passo 1 é declare o fim. E é engraçado que quando você declara, as pessoas falam muito a história do ficar fazendo afirmações, que baboseira. Não, quando eu faço afirmações, eu ativo uma área que chama Commitment System, que é o sistema de comprometimento. Existe um sistema de comprometimento nosso. Existe um sistema de comprometimento, né? E cada um, ele é específico para cada pessoa, mas quando eu declaro o fim de... Aliás, Five, sinta-se à vontade. Vamos fazer aqui esse podcast, esse espaço aqui nesse... O espaço para declaração da declaração. Né? Teve um podcast atrás que eu achei lindas as declarações dos Fives, dizendo eu tive câncer e tô viva, eu tive um problema de saúde sério e tô vivo. Eu, Jerônimo, levei um tiro na barriga e fui atropelado, não no mesmo dia, e tô vivo. Né? Levei um tiro num dia, fui atropelado no outro dia e quebrei uma costela, minha perna saiu do lugar, mas eu estou vivo. Né? Levei um tiro na barriga, estou vivo, e aqui que a gente declare o fim daquilo que você não aguenta mais na tua vida, né? Declara o fim do sobrepeso, então o primeiro passo, declara Five, vem aqui embaixo, Jerônimo, eu caí de paraquedas nesse podcast, o que é Five? Five é o 5º membro da nossa família, sou eu, Paty, João e Carol, e o 5º membro. A gente percebeu que sempre onde a gente ia, tinha uma pessoa a mais com a gente, nos stories, nas redes sociais, né? E o 5º membro era você, que acompanha a gente, né? Para quem estiver vendo dessa câmera daqui, ó, lá vai ter na parede o nome de vários Fives, né? E vão se identificando ao longo do podcast. Eles vão botando, eu sou Five maratonista, ouço vocês correndo, eu sou Five taxista, ouço vocês no táxi. Cara, se a gente fosse anotar todos os nomes que já falaram hoje, eu acho que esse estúdio já estava cheio aqui. Todas as paredes do estúdio. Todas as paredes do estúdio. Então, primeiro, Paty, declare o fim. Né? Quando Jesus ia orar, falando de cristianismo puro, olhando para a vida de Jesus, não religioso, o Jesus histórico que viveu... Jesus homem. O Jesus homem, mas um homem histórico nesse sentido, né? Todas as vezes que ele ia orar intencionalmente. Ele estabelecia... aspas, a caverna dele, ele ia intencionalmente orar. Certa vez ele foi orar intencionalmente, voltou, em seguida escolheu os 12 apóstolos dele, os 12 discípulos que virariam os 12 apóstolos dele. Então, a ideia é, eu só posso entrar no modo caverna se eu tenho certeza do que eu estou fazendo lá dentro. O guerreiro não ia para a caverna e falava assim...
Ah, eu vou lá porque vai que tem uma guerra. Não, bicho, declara guerra antes, né? Declara o fim intencionalmente daquilo que você não quer mais na tua vida, né? Então, olha só, olha que tá em Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. Então, ele ia para o modo, aspas, caverna dele, orava intencionalmente, declarava aquilo que ele ia fazer e dali saía para realizar o que tinha que ser feito. Incrível. Né? Então, aqui o primeiro passo do modo caverna é declare o fim. É a intenção do novo começo. Então, quando eu declaro o fim do sobrepeso na minha vida, né? Isso é uma intenção de um novo começo, de uma vida sem sobrepeso. Eu declaro o fim das dívidas na minha vida. E aí que não tem nenhuma religiosidade, tá, Five? Se você me conhecesse mais de perto, você ia até entender o que eu penso sobre religião. Não tem religiosidade. Eu escolhi Jesus como meu mentor, meu maior mentor. Eu não escolho pastores como meus mentores. Eu escolhi e respeito muitos deles, né? Mas eu escolhi Jesus. Eu posso até um dia na vida ter um pastor como mentor, né? Ou como um dos meus mentores, mas eu escolhi Jesus como meu mentor. Então eu busco nele a verdade que ele disse que se eu conhecer, eu me libertarei. Conhecerás a verdade vos libertará. E a verdade não pode estar em ninguém mais do que quem disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então não estou falando de religião e Jesus não tem nada a ver com os meus programas. Eu não vendo Jesus nos meus programas. Os meus programas não têm Jesus. Quem tem Jesus sou eu. Quem tem Jesus é meu mentor para que eu possa evoluir na minha vida espiritual. Eu não misturo, né? Eu gosto muito da ideia de que Jesus lá atrás, um dos poucos momentos de ira de Jesus é quando ele vira as mesas dos templos e dizem que fizeram comércio da casa do Pai. Acho que se Jesus voltasse hoje, ele não viraria mesas. Ele fecharia contas de Instagram e contas de YouTube, né, que são usadas usando o nome dele como comércio. Eu não estou falando de ninguém específico. Muitos usam o nome dele para pregar a palavra e muitos usam o nome dele para fazer comércio com o nome dele. Então, quando eu menciono Jesus, eu poderia estar mencionando James Clear, de Hábitos Atômicos, Tony Robbins, de Desperte o Gigante que existe em você, poderia estar mencionando Epíteto, como tantas vezes mencionei. Então, o primeiro passo qual é? Declare o fim. É a intenção de um novo começo. Que esse podcast se torne um mural, na descrição ali nos comentários, um mural de declaração do fim de muitas coisas de vocês, Five. É isso. E aí, esse é o primeiro. Aí a gente vai para o segundo passo. Declarei o fim. Intencionalidade de uma nova vida, agora eu entro no modo caverna. Então você vai ver na internet algumas pessoas falando sobre 6 meses de modo caverna. Suma por 6 meses, desapareça por 6 meses. Então o prazo, ele não tem uma unanimidade entre quem propaga o modo caverna. Eu proponho para você o mesmo prazo que eu faço para minha vida. Qual é o prazo que eu faço para minha vida? Eu fui buscar evidência. A gente tem um programa de liderança em que a gente fala que os líderes eles precisam tomar decisões baseadas em evidência. E eu trouxe algumas evidências para estabelecer Então, qual é o passo 2? Entre no modo caverna. Desapareça do mundo. Por quanto tempo? Essa é a pergunta, né? Então vamos lá. O que é desaparecer do mundo? Eu acho que o que é desaparecer do mundo, exatamente. E o que é o modo caverna? E quem vai para a escola, tempo? Deixa de ir. Quem vai para o trabalho, deixa de ir. O que seria desaparecer? É uma excelente pergunta. Então, o que é desaparecer do mundo? Cara, é sair das redes sociais, parar de ficar fazendo postzinho, querendo likezinho, é parar de ficar dando satisfação para os outros, é parar de jogar a sua vida fora. As pessoas hoje estão vivendo 30% ou menos daquilo que elas poderiam estar vivendo. Então, e elas fazem isso porque elas se distraem. Sêneca já dizia, como estoico, não é que a vida é curta, não é que da vida nós somos carentes, é porque nós somos pródigos dela, a gente joga muito tempo fora. A gente se distrai demais com aquilo que não deveria estar se distraindo. Então, dentro dessa linha lógica, o que é sumir do mundo? Cara, e eu vou te dizer por quanto tempo, já. É passar um tempo, e você vai ver que o tempo você pode fazer sem álcool, sem pornografia, sem redes sociais exageradas. Tira ali aqueles 30 minutos para responder um direct, uma distração rápida, mas sem passar 4 horas, 3 horas nas redes sociais, sem deixar que ela comande a sua vida para que você, quando se dê conta,
Você ficou ali. Cara, assim, o modo. É muito fácil você ver a pessoa no modo automático nas redes sociais. Ela tem cara de modo automático. Ela tem essa cara assim, ó. O dedinho dela é mais devagar, ó. É assim, ó. Tem mesmo. Aí fica ali. Parece que ela tá em outro mundo. Porque ela tá no modo ausente, né? Então você vai sair desse modo ausente e vai entrar no modo totalmente presente dentro do teu modo caverna. E se a pessoa, tipo... Vou fazer mais perguntas pelo Five aqui. Se a Eu vou dizer pessoa- claramente, tá? Ainda vou dizer, depois que a Paty fizer as perguntas por você, vou dizer claramente quanto tempo que deve fazer durante esse tempo. Tá. Por exemplo, a pessoa termina o trabalho e ela, sei lá, alguns dias na semana ela sai, emenda, vai pra um happy hour, alguma coisa, ela continuaria indo ou não? Não, É não meio, vai. Beleza, tipo, incrível. É reclusão e onde pode acontecer Então uma deixa eu reclusão? fazer melhor. Antes de eu falar o que tem que ser feito, deixa eu falar por quanto tempo. Tá. Porque às vezes quando você fala assim, caraca, bicho, 6 meses sem rede social, 6 meses sem happy hour, 6 meses... Cara, não dá, porque eu, né, com o meu trabalho... Então deixa eu falar a evidência que eu trouxe para o tempo do modo caverna. Então a evidência é a seguinte. Primeiro, olha que interessante. Vou trazer algumas evidências, tá bom? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e jejuou por 40 dias e 40 noites. Êxodo 24:18. Moisés entrou na nuvem, subiu ao monte, ficou lá 40 dias e 40 noites. E caiu chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ao fim de 40 dias, voltaram de examinar a terra. Nínive, em jejum e arrependimento. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Nossa, quantas evidências de 40 dias. Durante 40 dias, ele apareceu e falou do reino de Deus, Jesus, depois da ressurreição. Fora da Bíblia, você já viu quando a pessoa fica doente? O que as pessoas têm que fazer? Quarentena. Quarentena médica, ela era usada em Veneza, lá no século... Uma das fontes da quarentena, né? No século XIV, eles isolavam o navio por conta da peste bubônica. Olha só. Então se chama o quê? Quarentena. Né? O jejum de 40 dias é praticado em várias religiões. E você sabe o padrão de quantas semanas é uma gestação tradicional? 38 ou 40? 40. A partir de 38 nasce bem, mas tradicionalmente uma gestação, em média, 40 semanas de gestação humana. Então, todas as vezes que você busca alguma coisa, você vai achar várias referências do dia 41. Que é o pós-quarentena, que é o pós-modo caverna. Então eu proponho para você, vê se faz sentido para você, 40 dias, Five. Então o modo caverna, eu te proponho que você faça isso por 40 dias. Porque veja, não adianta você botar na sua vida e tentar praticar algo que você já sabe na largada que não vai conseguir. Uma vez eu contei uma história nesse podcast aqui, anterior, né, onde uma pessoa da minha família falou pro filho assim, vou te deixar ficar um mês sem videogame. Eu falei, não fala. Não fala porque você não vai cumprir um mês. Fale 3 horas. Fale 3 dias que sejam. Fale o que você possa cumprir. Então não adianta, Five, eu dizer para você, vai fazer 6 meses de modo caverna. Eu nunca fiz. Por que eu vou falar para você fazer algo que eu nunca fiz? Aliás, um bom mentor, né, é aquele que não fala do que quer viver, vive do que quer falar. Então, o modo caverna é o modo 40 dias. Então, 40 dias, aí sim, você consegue ficar sem happy hour da empresa, sem álcool, sem pornografia, sem bebidas alcoólicas, que eu já falei do álcool, sem redes sociais em excesso. Você consegue ficar 40 dias. O que é isso? O que é isso? A gente vai falar nos próximos passos o que fazer. Eu estou te dizendo o que não fazer nesses 40 dias. Né? Já a gente fala do que fazer nesses 40 dias. Então você vai tirar da tua vida, eu vou chamar aqui de dopamina exógena. O que é a dopamina? O que a gente vai tirar nesse período da dopamina exógena? Dopamina exógena é aquela que não é o que o corpo produz. É a que vem de fora. É a que vem de fora para dentro. Mas é óbvio que essa é uma metáfora, porque quando eu consumo pornografia, quando eu consumo redes sociais, quando eu consumo joguinho de azar, quando eu faço compras, aliás, 40 dias sem compras desnecessárias, né? Sem comprar um reloginho novo, um sapatinho novo, uma bolsa nova, porque tudo isso é o que a gente vai chamar metaforicamente de dopamina exógena de péssima qualidade. É uma dopamina externa
É óbvio que ela não é externa, tá, Five? Tá claro isso pra você? Eu tô comprando um negócio, aí dá aquele... A dopamina dá dentro de você, né? Ela não vem de fora. É uma mas essa mini ação que fissura. gera. Daquela fissurinha da compra. Comprei. E logo depois acontece o quê? Passou. Aí o que ele faz de novo? Outra Comprei. coisa. Né? Ou vou pra rede social, ou vejo pornografia, ou vou pro joguinho do tigrinho, ou vou fazer bet, né? Vou postar em jogos, né? Que seria aí quase o jogo do tigrinho autorizado, embora é óbvio que é diferente, porque ali tem uma fiscalização, mas no cérebro, o bet, né? Apostar em jogo de futebol, quem vai fazer o primeiro gol funciona Vai ter essa mesma adrenalina, né? que é a dopamina exógena, aquela que vem de fora, metaforicamente falando. Então, esses 40 dias, no modo caverna, o que você vai tirar da tua vida? A dopamina exógena, metaforicamente falando, aquela que vai te fazer mal durante os 40 dias, aquela que vai fazer você ficar se arrastando ao longo do dia, né? Eu pedi uma imagem para o chat GPT que representasse isso. Achei pesada demais. O que foi que ele... E aí eu vou te mostrar. Vou Vou mostrar pra Paty, vou pedir pro pessoal botar aqui na... Vou pedir pro Luquinha botar aqui. Olha, vai aparecer pra eles enquanto eu mostro pra vocês. Pesado. Isso aqui é o que as pessoas... Isso aqui é o que as pessoas estão fazendo com as suas próprias vidas. Elas pegam os seus celulares e passam ali com conta-gotas de dopamina exógena. Paty, a gente viajou agora, ficou 10 horas na estrada, a gente adora viajar de carro, e a gente via pessoas dirigindo a 110, 120, 130 km por hora, com a mão esquerda no volante e com a direita no celular, sem nem olhar para frente. Adultos, né? Adultos. Não são nem adolescentes, 20, jovens, 30, 40, recém-motoristas, 50 adultos. anos, né? Dirigindo com a outra mão aqui. As estradas dos Estados Unidos são muito retas, né? Então as pessoas ficam ali, e por isso que a gente vê batidas muitas vezes, que você não entende, cara, como ele bateu? Ele nem freou. Não, ele não freou porque ele não estava olhando. Ele acreditava que todo o trânsito ia permanecer igual. Então, toda essa ativação de fora que existe na vida, que vem pelas redes sociais... A gente vai cortar. A gente vai cortar. E essa a gente chama de dopamina exógena, metaforicamente falando, porque ela não é literalmente exógena, ela não vem de fora. Ficou claro isso, Paty? Ficou. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é declare o fim. O segundo passo é entre no modo caverna, desapareça do mundo. Beleza, Geraldo? Então... consistentemente, o que é desaparecer do mundo? Não vou trabalhar, né? Faço um atestado médico? Não. Você vai fazer a sua rotina. Já vou te falar o que vai fazer, mas a tua rotina vai ser mantida. Você vai desaparecer do mundo aonde? Do happy hour, da bebidinha, da batatinha frita, da pornografia, do álcool, das redes sociais, dos joguinhos eletrônicos, dos bets, de tudo aquilo que rouba a tua vida, de tudo aquilo que te mantém preso na Matrix. Se existisse uma Matrix, se nós fôssemos bichinhos, sabe aquele cachorrinho? Você joga o bichinho, ele pega, ele traz. Se a gente fosse um bichinho, as pessoas jogariam celulares. Se nós fôssemos bichinhos de extraterrestres, eles dariam celulares pra gente ficar quietinho, tranquilinho, num cantinho. Né? É isso que a gente faria. Isso é, né, bem mais duro do que pode parecer. Né? A gente faz isso com crianças, que eu digo a humanidade, faz isso com criança, quer ficar em paz, dá um celular na mão da criança. Né? Aí ele vai ter paz agora e uma merda de vida no futuro. Né? Porque decisões fáceis, a vida fica difícil. Decisões difíceis, a vida fica fácil. Aliás, a gente tem uma regra aqui no podcast, Five, de você anotar as frases que mais chamam a sua atenção. Se essa não chamou, eu tenho que dar um cascudo em você. Ó, decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, a vida fica fácil. Vai deixar teu filho ficar um tempão no celular? É fácil essa, é uma decisão super fácil essa, mas a vida fica extremamente difícil. Difícil é decidir tirar o celular do teu filho, mas a vida vai ficar muito mais fácil depois. Não é tirar o tempo inteiro, é botar limites para aquilo. Então, qual é o segundo modo, Paty? Entre na caverna, desapareça do mundo. Por quanto tempo? Segundo a evidência, 40 dias. Você consegue fazer Five por 40 dias. Cara, sensacional. O pensamento é assim, cara, você vai ser um guerreiro nesses 40 dias de algum objetivo seu. Isso. Né? Então você vai estar mais focado do que nunca. Você vai se preparar para essa batalha. Então é se preservar realmente ali. Você vai fazer tudo que você tem que fazer, tudo que precisa ser feito, mas o que vai ser considerado uma distração, como é que Sêneca fala? Comportamentos frívolos, distrações frívolas. Cara, isso não. Você não vai ter uma vida normal, você vai ter uma vida de um guerreiro se preparando para uma batalha. Para uma batalha. Qual a batalha? A batalha que você escolheu, que você declarou
aqui nos comentários o fim dela. Paty, eu não consigo imaginar ninguém, muito menos eu, fazer um resumo melhor do que você acabou de fazer dos dois primeiros itens. Incrível. Vamos pro terceiro? Vamos. O nosso cérebro... É engraçado, né? Eu vi esses dias um psicólogo falando uma parada que eu falei, pô, eu queria bater palma pra ele. Curti, parabenizei, mas eu queria bater palma pra ele, porque ele repetiu o que a neurociência fala, né? Porque a gente acredita que... Eu honro muitos profissionais que levam a profissão deles a sério, né? Honro muito os psicólogos que levam a psicologia a sério, porque não é o fato dele ser psicólogo que ele é bom, né? Assim como não é o fato dele ser coach que ele é bom. Jerônimo, tem charlatanismo no coaching? Com certeza absoluta, como tem em praticamente todas as outras áreas, né? E no coach não é diferente. Então, o cara que não leva coach a sério, ou psicólogo que não leva psicologia a sério, ou médico que não leva a profissão dele a sério, eu recuso esses profissionais, né? E eu aplaudo os sérios. Então, eu vi um psicólogo falando assim, que quando a pessoa fala que vai tirar isso da vida dela, a pergunta que ele faz é essa que todo psicólogo ou coach deveria fazer, né? São Qual áreas que é a completamente pergunta? diferentes. É o que você vai colocar no lugar disso? Olha. Porque o cérebro ele vai ocupar aquele espaço. É igual água. Se você tira um azulejo da piscina cheia d'água, a piscina vai ocupar aquele espaço que você tirou. Se você faz um buraco na piscina, ele vai se encher de água. O nosso cérebro é idêntico. Então, se eu tiro um hábito da minha vida, ele vai colocar outro. O que vai entrar no lugar do celular que você vai diminuir aí esse período da caverna? E essa tem que ser intencionalmente estabelecida. Então, por exemplo, se eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço do dia é pegar meu celular... Você precisa estabelecer, e o que? Intencionalmente. A palavra desse podcast talvez seja intenção. Intencionalmente, aliás, devia ser da sua vida. Intencionalmente, o que eu vou colocar no lugar desse celular? Então, eu criei aqui uma rápida rotina matinal para o Five escolher 3 coisas dessa para fazer, principalmente pela manhã. Então, o que eu vou fazer? Você é incrível, Jerônimo. Você não só Fiz diz tudo. pra tirar, mas você não faz a pergunta do que colocar e você já traz uma sugestão de Do que rotina. colocar. Então, por exemplo, modo caverna tem uma coisa que é inegociável no modo caverna. O quê? Que é começar o dia comece o dia pelo que importa. O importante vem primeiro. Então, inclusive eu poria essa frase aqui embaixo agora, Five. O importante vem primeiro. Então, se você está começando seu dia pelo celular ou por comida de péssima qualidade, o importante vem primeiro na sua vida. Né? Se você está vendo uma partida de futebol, teu filho quer falar com você, peraí, filho, tô vendo futebol. O importante vem primeiro. Né? O importante vem primeiro. Né? O que tá vindo primeiro, o que né? tá vindo primeiro na sua vida? Pode ser duro o que eu tô te falando. Então, a terceira regra, o terceiro passo é estabeleça o ritual de transformação. Um guerreiro vai para uma caverna para criar o ritual dele de transformação para a batalha. Então, qual vai ser o seu ritual? A minha proposta para você é 3 atividades logo pela manhã. Primeira delas, inegociável, sem celular, já tirei. Então, o que entra no lugar do modo caverna do celular? Primeiro, acordar assim que o despertador toca ou assim que o olho abre. Então, a primeira coisa é inegociável, não tem sonequinha. Pim, pim, no modo caverna. 40 dias, você aguenta 40 dias, eu sei que você aguenta 40 dias. Não tem soneca. Acordou no primeiro toque do despertador, qual é a segunda atividade? Você pode fazer oração ou leitura. A nossa é oração. A gente acorda, né? Hey Siri, play Goodness of God. E a gente toca essa música e faz uma oração assim que acorda. E aí, em seguida, a gente levanta. Rapaz, mas na hora que a gente... Já é a segunda vez que ela aparece aqui. Mas na segunda... Quando a gente quer que ela... Hey Siri, aí ela não aparece. Hey Siri, stop the music. Aí quando a gente quer que ela apareça, ela não aparece. Beleza. Então, acorda de manhã assim que o despertador tocar ou assim que seu olho abrir. Não volta pra soneca, não volta. Esse é o modo caverna. Segundo ponto, ao invés de pegar o celular, o que você vai fazer no lugar? Vai ler? Vai orar? Vai ler ou vai orar? Ou vai fazer uma meditação em silêncio? Então, esse momento é o momento do silêncio. Mesmo que eu ore em voz alta, eu estou em silêncio. Então, eu posso orar, eu posso meditar ou eu posso ler. Escolhe o que você quiser, Five. Então, acordei assim que o despertador tocou. Silêncio, oração, meditação ou leitura.
Terceiro, faça algo saudável pela sua vida. Não existe nada mais saudável que você possa fazer assim que você acorda do que beber água. Então hidrate seu corpo novamente. Modo caverna. Acordei, não pegou na merda da porra do celular que tá dominando e comandando a sua vida. Então eu acordo, assim que o despertador toca, oro, medito ou leio e levanto para tomar água. Incrível. Ponto. Essa é a rotina inicial. Nossa, já vai ter uma rotina muito fora da média. Muito fora da média. Com essas 3 coisas. Já vão ser dias de caverna que vão te... Cara, vão criar um Você vai novo mudar você. dentro da própria caverna. É na caverna que você prepara a sua armadura para as próximas batalhas. Então, nessa caverna, você está preparando sua armadura para as próximas batalhas. Simples assim. Beleza? Epíteto, olha o que ele falava, né? É como se for... Ensaia o desconforto para você se fortalecer. O que é ensaiar o desconforto? O estoicismo fala muito sobre, imagine o pior cenário. O que é o pior que pode acontecer nessa situação? Veja o pior cenário que pode acontecer nessa situação. Ensaie o desconforto para você lidar com muito mais tranquilidade dentro do desconforto. Eu faço isso, Você né? Para faz coisas difíceis completamente. eu faço isso. Completamente. A Paty, quando tem medo de voar, por exemplo, ela não tem medo de voar, mas em algum voo que ela tá com medo, ela imagina, cara, qual é o pior que pode acontecer? O avião cair e eu morrer. Ela ensaia o desconforto do pior que pode talvez acontecer. Talvez o Five esteja pensando, mas como que você vai me acalmar, né? Como vai me acalmar? Mas acalma, né, cara? Porque... Mas eu penso, nessas horas, eu penso assim, cara, o pior que pode acontecer é esse avião cair, mas eu não domino isso, né? Não está no meu controle, não está na minha mão. E eu não sou melhor do que ninguém. Então, enfim, eu meio que entrego a minha vida nessa hora a Deus. É isso. Né? A quem controla, a quem domina as coisas que a gente não controla e domina. Por incrível que você veja, nunca caiu, né? Porque a gente fica com turbulência, a gente fica muito tenso, como se a gente conseguisse segurar o avião, cara. A gente dá aquela freadinha com o pé assim lá na frente, né? Nada, né? Não adianta nada. Então, essa foi o terceiro passo. E aí, chegamos na metade, vamos pro quarto, quinto e sexto, são bem rapidinhos. Posso seguir? Sim. Ah, não, pode não. Cara, eu tô tão aqui no assunto absorta. Tava falando difícil. No podcast da caverna. Que? Five, eu quase esqueci. Pela primeira vez em 200 e muitos podcasts. Do quê? Dos comentários do Five. Boa, que é isso? Eu trouxe os comentários aqui do podcast 225. 7 pensamentos estoicos que vão destravar sua vida em 30 dias. Parte 1, esse foi um podcast longo, virou parte 1, parte 2. As pessoas fizeram muitos comentários. Mais de 500 comentários, foi isso? Teve mais de 500 comentários quando eu vi aqui. O primeiro foi do André Silveira. Você mesmo, André. Você que desobedeceu. Você. Ele botou, peço desculpas por descumprir uma das regras. Vou te falar a regra, quero ver se você vai desculpar. Já sei qual é, já sei de cara qual é. Mandou pra mais de uma pessoa. Vou encaminhar pra 2 pessoas, porque vocês são muito relevantes. É um herege. Porque aqui a gente tem 3 regras, Five. Já chega curtindo. Se você não gostar, você discute no final. Segunda regra, comentários das frases que você ouvir que te chamaram a atenção. Se forem 10, que sejam 10. E terceiro, encaminhe para uma pessoa o podcast para que essa pessoa tenha a vida dela transformada através das suas mãos. Mas é para uma só. E o André, um indisciplinado, um herege, fez para 2 pessoas. Pois é, ele falou, porque vocês são muito relevantes. Vocês são o Thanos do bem, vocês são inevitáveis. Olha, misturou Thanos do bem. Essa que isso, hein? Que André, isso? você desobedeceu, o que você vai ouvir de mim? Parabéns, adorei. Se eu achar seu comentário de novo, eu vou dar um coraçãozinho. Amei a desobediência de mandar para 2 pessoas. Eu sou o cara da regra, mande para uma pessoa. Mande para 3. Agora o comentário do Tiago Serpa. Tiago falou, mais impactante do que os pensamentos de Sêneca, Epíteto, são os exemplos que vocês dão. Nós vamos morrer, então viva. Ele adorou os exemplos do último podcast. Que incrível. Massa, Thiago. E o comentário aqui da Nadir Dourado, ela falou, curtida 213, muitos coraçõezinhos. Eu tô viva. Venci um câncer cerebral quando minha única filha tinha 5 meses. E no mesmo ano descobrimos que ela também tinha um outro câncer cerebral. E ambas estamos vivas. Que incrível. Até uma salva de palmas. Nossa. Gente... Eu honro a sua vida, parabéns por isso. Eu honro a sua vida e da sua filha. Tivemos muitos relatos de muitas pessoas que passaram por situações difíceis, por muitos dias de UTI, por muitas situações, cirurgias e que estão celebrando a vida, né? Que estão vivas. E o comentário aqui da Juslane Maria.
Ela falou 1,6 mil na minha curtida, 1.600, né? Curtida 1.600. Espero a parte 2. Eu saí do Spotify para vir aqui agradecer essa paulada que eu levei nesse podcast. Olha, não foi voadora não, tá? Foi uma descascada mesmo. Por incrível que pareça, hoje, 18/3, faz 8 anos que meu primeiro esposo faleceu. E vira e mexe, eu tô remoendo isso dentro de mim. E ouvir vocês falando tudo isso, eu disse pra mim, cara, Juslaine, é hora de viver. E hoje, deixar sua linda história de 16 anos lá onde ela aconteceu. Uau. Obrigada, casal lindo. Sou CNC e coach criacional, turma 76. Tenho muito a aprender e por isso não largo vocês de jeito maneira, de jeito nenhum. Vamos, vocês acreditam que eu sonhei com vocês? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. A melhor forma que a gente tem quando alguém vai embora do plano material e volta para casa, porque aqui não é a nossa casa é no plano espiritual. Quando alguém vai embora, a melhor forma de lidar com isso é honrar quem se foi e cuidar de quem ficou. E você ficou, e as pessoas ao seu redor ficaram. E a melhor forma que eu conheço de honrar quem se foi é dando certo no plano material, é sendo tudo aquilo que você nasceu para ser. E quando eu falo dando certo, não estou nem falando de ficar rico, estou falando de dar certo. O que é dar certo para você? É seu, não é meu, é seu. Então eu só posso dar certo se eu sigo a minha vida. Seguir a sua vida não é desonrar quem se foi, é honrar quem se foi. A gente honra quem se foi não morrendo em vida, mas vivendo em vida pela pessoa, não apesar da pessoa, mas pela pessoa. Eu honro meu pai, eu honro minha avó, as pessoas que vieram antes de mim, que já estão no mundo espiritual, seguindo a minha vida e dando certo por eles, né? Por eles e para eles. E para quem ficou, eu continuo aqui dando certo por eles e para eles que ficaram. Então eu honro quem se foi e cuido de quem se ficou. Evoluo para honrar quem se foi e evoluo para cuidar de quem ficou. Juslaine, parabéns pela sua decisão. Fiquei muito feliz de ler seu comentário. Incrível. E ver que você decidiu colocar a história do passado, honrando, né, no lugar. E vai ser a Juslaine que vive hoje. Parabéns por isso, viu? E a frase desse podcast, posso trazer? Por favor. Foi da Lani Dias. Ela falou, a única condenação antecipada que você sofre acontece dentro da sua mente. A gente sofre mais na imaginação do que na vida real. Muito verdade. Falou muito sobre isso nesse podcast. E essa frase, é pura acho verdade, que condensa muito o que a gente faz com a própria vida, né? Sem dúvida. Esses dias você postou aquele story da vaca? Ou você me mostrou e não postou? Te mostrei e não postei. Caraca, é incrível. Impressionante. Os problemas invisíveis. São as leis que invisíveis que a gente cria, né? São leis invisíveis que a gente cria pra gente. E essas leis invisíveis, elas criam problemas absurdos, né? É como se eu dissesse assim, eu tenho uma lei que eu preciso pegar meu celular toda manhã. É uma lei, né? Invisível, que ela não existe, mas toda manhã eu pego meu celular. Então existem leis invisíveis. Era um story de uma vaca, que as vacas elas estavam atravessando a rua e tinha uma faixa de pedestre no meio da rua. Só que uma faixinha só, não a faixa completa de faixas. Um único risco, uma única linha da faixa. E todas as vacas pulavam aquele risco como ali. se fosse uma cerca, um obstáculo. Cerca, né? Um obstáculo. E a gente cria obstáculos invisíveis na nossa vida o tempo inteiro. Surreal então, isso. Verdadeiramente isso é surreal. E o Five perguntou. Teve pergunta do Five? Teve pergunta do Five. Teve não, O que esse Five pergunteiro fez? Aqui, ó, Jerônimo. Como persuadir uma pessoa próxima a mudar seus hábitos e que ela deixe de ser uma pessoa procrastinadora? Incrível. Como que eu mudo uma pessoa que eu amo, que está próxima de mim e que não está conseguindo mudar por conta própria? Essa é uma pergunta muito poderosa e a resposta é muito simples, porém difícil de ser implementada. A resposta é uma só. É um comando, um novo comando que você tem que ter na sua vida. Palavras inspiram, mas é o exemplo que arrasta. Você quer mudar alguém perto de você, arraste pelo exemplo. Só que o exemplo, ele não é por um dia, nem por uma semana. Às vezes essa pessoa vem tendo um comportamento inadequado por uma vida. Então arraste pelo exemplo, não por uma semana, mas por um mês, por 2, por 5, por um ano. Que é praticamente impossível que essa pessoa não comece a vir junto com você. Então, se existe uma forma de você mudar a vida de alguém perto de você, é parando de tentar inspirar pela palavra e passando a mudar a vida da pessoa, arrastando ela pelo seu exemplo. Esses foram os comentários do Five. Com perguntas. Temos o 4, 5 e o 6. São rápidos e direto ao assunto. São os 3 últimos passos. Vamos direto ao assunto? Vamos. Quarto passo da caverna. O quarto passo da caverna, veja, declarei o fim, entrei na caverna por 40 dias, estabeleci uma rotina
que é o que vai fortalecer a minha armadura. E aí vou pro quarto passo. O quarto passo é, eu preciso, antes de ir lá para fora, enfrentar os meus demônios. Jesus, quando foi para o deserto, ele foi tentado pelo demônio. E eu preciso enfrentar os meus demônios. Então, como que eu faço isso? Eu preparei 3 perguntas para você enfrentar no passo 4. Qual é a primeira pergunta? Quem eu tenho medo de ser? Uau, que pergunta, hein? Nossa. Quem você... Gente, não eu vou precisa ter me que responder, ouvir Paty. esse podcast fazendo os exercícios eu depois. A pergunta é, quem eu tenho medo de ser? Quem eu tenho medo de ser ao declarar o fim da obesidade na minha vida? Quem eu tenho medo de ser ao declarar o fim da dívida na minha vida? Quem eu tenho medo de ser ao declarar o fim da pornografia na minha vida? Quem eu tenho medo de ser? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que eu estou fugindo de enfrentar? O que eu estou fugindo de enfrentar? Como assim? Tipo, O que eu estou fugindo de enfrentar? Estou na fugindo de vida, enfrentar todos os dias. para aquilo Não que você nesse declarou momento o fim. da casa. Uhum. Você declarou o fim da obesidade na sua vida. O que você está fugindo de enfrentar na sua vida? Estou fugindo de enfrentar que eu preciso fazer comidas saudáveis? Estou fugindo de enfrentar que ao parar de ver pornografia não vai me restar nada além de estudar e evoluir? O que você está fugindo de enfrentar? Entendi. Quando eu não pegar meu celular pela manhã, eu estou fugindo de enfrentar um trabalho bosta que eu tenho, aí eu me distraio no meu celular. Eu estou fugindo de enfrentar um trabalho que eu odeio e aí eu estou... Né? E é engraçado, né, que talvez uma pergunta que possa surgir na cabeça da pessoa é assim, Jerônimo, e o destrave, o coach que existe em você, o treinamento, eu desonro o modo caverna fazendo ele? Não, ao contrário. Talvez isso seja o que você está fugindo de enfrentar, fazer um treinamento, pagar, preço simbólico, mas é pagar. Por que você vai cobrar, Jerônimo, se tem tanto treinamento gratuito no mundo? Porque eu não quero trabalhar 2 dias da minha vida com pessoas que não querem, estão ali curiosas. Vão passar eu por quero ali, trabalhar 2 dias com pessoas que querem realmente mudar a sua vida, da sua família, a história das próximas gerações da sua família. Então, o que você está fugindo? Então, você não só pode, como você deve, porque não é dopamina exógena barata. É o contrário, é uma evolução, é o fortalecimento da tua armadura dentro do teu modo caverna. O que eu estou fugindo de enfrentar? E a terceira pergunta? Qual o preço que eu vou pagar se continuar da mesma forma atual? Sem a mudança. Sem a mudança. Qual o preço que eu vou pagar de continuar com um trabalho bosta? Qual o preço que eu vou pagar? Não é agora você já está pagando. É qual o preço a pagar ali na frente. A conta sempre Porque chega. a gente precisa entender, a conta sempre chega. O longo prazo, ele não erra de porta. O longo prazo, ele não erra de porta. Ela chega. Então, o que a gente tem que se perguntar é qual dor eu quero passar? Jerônimo, vai doer investir ali, sei lá, R$60, R$70, 80, não sei qual preço vai pagar, 80, 90, R$100? Vai doer investir R$100? Não tá nem isso agora, tá? É menos do que isso. Mas vai doer investir R$100? Talvez doa para algumas pessoas investir R$100 no treinamento. Vai doer passar 2 dias? Talvez doa para algumas pessoas passar 2 dias. Mas quanto está doendo você permanecer na tua vida atual? Então a pergunta é, qual o preço de continuar igual? Qual o preço você vai pagar na tua saúde se continuar acima do peso? Qual preço você vai pagar na sua saúde mental se continuar tendo um trabalho? Jerônimo, você está propondo que eu largue meu emprego agora? De jeito nenhum. Estou propondo modo caverna, não modo loucura. Se é o teu emprego que paga as suas contas, permaneça e agradeça e honre teu emprego atual. É um emprego de bosta, mas paga as tuas contas, então honre seu emprego atual, mas se prepare para o próximo. Na vida a gente não faz só o que quer, a gente faz o que a gente precisa fazer, né? É isso. Mas... se a nossa vida tá ruim, é a gente que precisa se tirar dessa posição. A gente tem cérebro para pensar, para adquirir conhecimento, a gente tem curiosidade para ir em busca de algo melhor, né? Cara, não tô exercendo meus talentos aqui, não tô me sentindo com propósito, não tô me sentindo motivado. A gente é aquela garra, nesse caso, né? A gente tem a obrigação de ser aquela garra do bonequinho que você bota a moeda e tenta pegar o ursinho escorrega, né? Cara, a gente é aquela garra que a gente tem que se pegar e se tirar dali. E não ficar nessa vida pagando os boletos e fazendo dos problemas um assunto. Cara, essa frase da Paty, ela é maravilhosa. Não faça do problema um assunto. Aliás, eu poria ela aqui embaixo. Que, aliás, quase sempre as minhas frases perdem e acho que a Paty ganha daquelas que ela nem pensou antes, sai na hora. Né? Não faça do problema um assunto. Essa frase é maravilhosa.
maravilhosa da Paty. Não faça do problema um assunto. Problema aí agora é a minha, né? Problema bom é problema resolvido. Né? Problema bom, problema resolvido. Escolhe uma das duas. Ô, Five, eu vou olhar um por um que escolheu, hein? Escolhe uma das duas, Five. Ou escolhe. Não faça do problema um assunto, ou problema bom, problema resolvido. Eu quero ver qual que vai ter mais falado aqui embaixo. Já sei que... Contagem. Já sei, né? Essa galera tem uma puxação de saco com a Paty. Então, a quarta é... Qual é o quarto passo? Enfrente seus demônios. Responda essas 3 perguntas de forma direta. Quem eu tenho medo de ser, o que eu estou fugindo de enfrentar e qual o preço que eu vou pagar se eu continuar desse jeito. Responde essas, pega uma folha de papel e responda ela. Qual preço você vai pagar se continuar desse jeito? O que você está com medo de enfrentar? Né? Algumas vezes a gente já conversou aqui em casa sobre ter uma comida ainda mais saudável. Talvez a gente esteja com medo de enfrentar não poder comer aqueles monte de lixo de fast food. Né? E o que a gente vai pagar se a gente continuar desse jeito? Então a gente precisa, a coragem do modo caverna. Essa é a coragem do modo caverna. Joseph Campbell, que fala sobre a jornada do herói, né? Ele diz que o maior tesouro que você mais deseja... Tá na caverna escura que você não entra. É isso, tá naquela caverna mais escura que você mais teme entrar. Então você precisa olhar de frente para os seus demônios para saber aquela caverna que eu vou entrar, porque lá dentro está o tesouro que eu mais desejo. Mas eu falar igual a Gislane, essas 3 perguntas foram uma paulada, viu? É isso. Cara, poderosas. Que sejam, que movam vocês para frente, que é para mover você para frente. Vamos para a quinta? Vamos. A quinta é, entrei no modo, declarei o fim, entrei no modo caverna, tirei a dopamina exógena, criei uma nova rotina. Agora enfrentei meus demônios, agora eu tenho que começar a planejar a minha volta. 40 dias vão passar rápido, Five. E você vai ser uma outra pessoa irreconhecível no final quando sair de... Confia em mim, faça esses 40 dias e me diga se você não se tornou uma nova pessoa completamente irreconhecível depois desses 40 dias. Então você tem que planejar a sua volta, você não pode voltar igual, Five. Então a volta da caverna você não é igual mais. Você vai voltar pro seu trabalho e agora você já vai poder sair. Aí, vamos tomar uma cervejinha ali. Fala, galera, eu não tomo mais cerveja. Podemos fazer alguma coisa? Eu vou amar estar com vocês em um lugar que a gente... cresça e evolua. Ah, Jerônimo, e se esses meus amigos me largarem? Então, talvez esse seja o preço que você tem que pagar de novas amizades. Né? Engraçado que a gente, quando faz um treinamento... Se isso foi o que ele decidiu, né? Óbvio, se isso foi o que você decidiu. Né? Algumas pessoas... Boa lembrança, Paty. A gente deu vários treinamentos em hotéis, né? E as pessoas diziam assim, cara, seus alunos, Jerônimo, são diferentes. Cara, aqui normalmente a galera se acaba em refrigerante e os refrigerantes aqui sobram, a galera toma suco. Né? Aqui a galera fica uma sujeira no salão do evento quando acaba e o de vocês fica limpo. As pessoas maltratam os funcionários do hotel e o de vocês são carinhosos e respeitosos. Né? Eles falavam isso reiteradamente em mais de um hotel que a gente já fez treinamento. Lindo isso. Então você precisa ser essa pessoa que eles olham para você e vejam outra pessoa em você. Acho que abri o filtro no começo do podcast, eu falei mais de Jesus como o meu líder e mentor, né? Eu gosto da ideia que o cristão, o que te faz cristão não é sentar a bunda da cadeira no teu culto, na tua missa de domingo. O que te faz cristão é o que você vive entre um domingo e outro. O que te faz cristão é que as pessoas... Um cristão verdadeiro é aquele em que as pessoas veem Cristo em você. Isso é ser cristão. As pessoas olham para você e veem Cristo em você, então você é um cristão. Se os teus atos ninguém consegue ver Cristo, então você precisa praticar esses atos para se tornar um cristão. Né? Então o ponto é, planeja a sua volta, você não pode voltar igual. Então o que é planejar a volta? Cara, fiquei 40 dias. O que mudou nesses 40 dias? Quem sou eu a partir de agora? O que eu vou agora... Qual é a batalha que eu vou lutar agora que eu tenho uma armadura muito mais forte, estou muito mais preparado para o próximo trecho da minha vida? Qual é a batalha? E sabe o que é louco, Five? É possível que a batalha já nem exista mais. Às vezes, a batalha que você queria lutar, ela já nem existe mais. Você pode ter vencido ela dentro da caverna. Dentro da caverna. Você vai lembrar quando eu caí num vídeo na internet e um cara falando muito mal de mim.
Me atacando. Foi o primeiro vídeo em que alguém falava mal de mim. E pegou você muito inocente, muito completamente desarmado, Nunca ninguém né? tinha falado mal de mim. O cara era um mentor pra mim naquele momento da jornada. Você viu o tema do vídeo, você falou assim, cara, nossa, olha, mesma coisa que eu falo. Era o mesmo título do meu vídeo. Eu falei, aí fui olhar as datas, falei, rapaz, será que eu imitei ele sem saber? Copiei o título dele sem saber? Aí eu falei, não, dele é depois do meu. Então talvez ele tenha me copiado sem perceber. Deixa eu ver. E aí eu percebo que ele tá falando de mim. Eu falo, uau, é do meu vídeo. E daqui a pouco ele me destrói, ou tenta me destruir, né? E aí eu me permito ser destruído por ele, porque as pessoas têm o exato poder que nós damos a ela. Eu dei muito poder pra ele naquele vídeo, né? Então aquele vídeo me destruiu, e eu me senti mal, e eu quis atacar ele, quis fazer um novo vídeo pra explicar ele, pra me justificar sobre o que eu tinha dito, né? Até o Dan Coutinho, nosso filmmaker da época, falou, Jerônimo, você é maior. Ele não usou essa expressão, mas o que ele disse pra mim foi, você é muito maior do que isso. Foi. Dan, obrigado, você fez eu não botar esse vídeo no mundo, e aquilo me trouxe pro modo caverna. E aí eu fui lutar aquela batalha sozinho, não do modo caverna como eu estruturei pra vocês aqui, mas no limite eu não gravei nada, eu não falei nada, eu não contei pro mundo, mas eu vomitei de noite. Eu fui estudar Jesus pra saber como Jesus lidou quando as pessoas, com os haters da época, porque se teve alguém que teve hater foi Jesus, né? Como ele lidou com os haters da época. E aí eu fui evoluindo, cara, eu fiquei no meu modo caverna. E quando eu falei assim, tô pronto pra enfrentar esse cara, eu levantei a cabeça e sabe o que aconteceu? A batalha já não existia mais, não tinha mais guerra a ser lutada, ele estava lutando a guerra dele. Por que ele parou de fazer vídeo? Não, ele fez uma sequência de vídeos. E sabe o que é o melhor? E ele ainda fala mal de você hoje, Jerônimo? Não sei. Não tem ideia. Não tem ideia, porque se ele fala, o problema não é meu. Ele tem um problema. Você se libertou. Talvez ele tenha se libertado também ou esteja preso. Tomara que esteja, porque ele é um cara grande também, tem todo... Cara, se você estiver ouvindo esse podcast, sabe que eu tô falando de você, você é luz, irmão. Você é luz. Só que quando a gente é luz, as sombras atacam, porque a sombra não ataca o fraco. A sombra ataca aquele que pode causar mal a ela. E você foi atacado pelas sombras por toda a sua luz. Então, se você está vendo esse podcast, irmão, você é luz, foi luz para mim. Tantas pessoas vieram ao mundo por coisas que eu comecei aprendendo com você. Não permita que as sombras te ataquem, você é luz. Vou repetir para você, cara, as sombras não atacam o fraco. A sombra ataca quem causa medo ou receio a elas. E você foi atacado e permitiu que elas ganhassem naquele momento. Não permita que elas ganhem mais. Você é luz, irmão. Você é luz. Que Deus abençoe e guie seus passos para você mudar a vida de tantas pessoas como você mudou a minha lá atrás. Tá bom? Indo adiante mais, Paty, o que eu quero dizer? Então, planeja a tua volta. Esse é o quinto. Porque algumas batalhas talvez já nem existam mais. Já acabaram. E quais são as novas batalhas? Agora que você já não pega mais o celular como primeira coisa do dia, tirou a pornografia da tua vida, parou de beber álcool, tem mais energia, tá diferente, sua pele tá melhor, tá bebendo mais água. Que batalha você tá pronto para lutar? Esse é o ponto. Incrível. Vamos pro sexto? Vamos. O sexto, o que é? Cara, o sexto, ele é incrível. Sexto e o último passo da caverna. E o último passo da caverna. Tarararam. Imagina uma caverna e um herói, um guerreiro, uma guerreira saindo de dentro dela. Ele avisa que saiu e que está indo para a guerra. O sexto passo é comunique a sua volta para o mundo. Eu voltei. Mas o eu voltei, é óbvio que você não vai falar eu voltei. Os caras nem sabem que você foi para a caverna. Mas você comunica. Família, eu não bebo mais álcool. Amigos, eu não bebo mais álcool. Então, a partir de agora, eu queria que vocês, quando me chamassem para algum lugar, eu só vou se o lugar tiver a opção de fazer outras coisas. Se vocês estiverem saindo para beber, não precisa me chamar. Comunique a sua volta. Se as pessoas falarem, se a tua família passa a vida no celular, não critique eles, comunique a sua volta. Família, a partir de agora eu não durmo mais com o celular na beirada da minha cama. Eu vou deixar meu celular carregando aqui, ó, na cozinha, no banheiro, na sala, no outro quarto, né? Não sei se a tua casa tem mais de um quarto, a minha não tinha até os 26 anos de idade, era um cômodo único. Mas eu poderia colocar meu celular para carregar lá na cozinha, um espacinho que tinha um fogareirinho e vou botar para carregar lá. Comunique a sua volta. As pessoas precisam entender que você não é mais a mesma pessoa que entrou na caverna. Dessa caverna saiu uma outra pessoa. Mas com humildade e sem ego. Não é assim, ó, agora eu sou foda porque eu saí da caverna. Não, pessoal, amigos,
Ó, eu não sexta-feira à noite eu não saio mais pra beber, mas eu vou amar se vocês saírem pra fazer outras coisas, me convida, eu vou estar com vocês, eu vou amar. Comunica a sua volta. As pessoas precisam saber que existe um novo guerreiro, que é como se o guerreiro dissesse assim, o guerreiro, a guerreira, saí da caverna, agora eu vou pra minha batalha. Então você estabeleceu sua batalha. Então olha que incrível, né, Paty? Então o resumo da história é, olha só, eu declaro o fim, vamos passar rapidamente aqui, ó, eu declaro o fim, eu entro na caverna por 40 dias, desapareço do mundo, nada de dopamina exógena barata de má qualidade. Eu crio um ritual de transformação que vai fortalecer a minha armadura. Eu enfrento os meus demônios, por exemplo, com aquelas 3 perguntas que eu trouxe. Eu planejo a minha volta. O que eu vou fazer a partir de agora? E eu comunico que eu estou de volta e agora eu sou uma nova pessoa. E assim eu saio do modo caverna, 40 dias depois, completamente irreconhecível de quem eu era quando eu entrei lá. Que forte isso, gente. Adorei esse método caverna. Seu próximo passo, ao vivo e online comigo, 12 e 13 de abril, por um preço simbólico. Insere isso do seu modo caverna, ou comece o seu modo caverna lá, ou faça um aperitivo do modo caverna, sábado e domingo no modo caverna, nós dois, ao vivo e online, para você vencer as suas inseguranças e finalmente aprender a mudar a vida de outras pessoas e talvez a sua própria, inclusive, talvez não, com certeza a sua própria já vai começar a ser mudada dentro do próprio treinamento. E eu discordo de você. Do quê? Quando você diz que talvez seja difícil para você passar esses 2 dias no treinamento, talvez seja difícil para você se inscrever e passar esses 2 dias. Cara, a coisa mais gostosa, eu acho, na minha vivência, é quando você é guiado por alguém num treinamento. Quando você não tem que fazer aquilo por conta sozinha, você não tem que achar aquelas chaves, você não tem que ler 200 mil livros para você achar. Você senta a bunda na cadeira como aluno e recebe. É guiado. Eu amo essa posição. Eu amo quando eu tô fazendo... Eu amo fazer os eventos, mas eu amo quando eu tenho a oportunidade de ser aluna, sabe? De receber, de ser guiado. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer. Incrível. E esse foi o podcast Sai da Média, o podcast mais ouvido de produtividade do Brasil. Fez as suas 3 missões? 1, curtiu. 2, compartilhou. Frase primeiro. 3, compartilhou com uma pessoa. 4, desobedeceu. Um abraço, eu te vejo por aí no Destrave o Coach que existe em você e no próximo podcast. Se inscreve agora, um abraço aí. Você é livre, Five. Vamos! Tchau!